Ok, pessoal, já de volta e a gente continua discutindo e debatendo Teresópolis, né? Que é o assunto, e hoje a gente está falando... Pagando conta. Oi? Pagando conta. Pagando conta? E hoje a gente está discutindo também mais o papo aí voltado muito para a mulher. Vocês nem imaginam o papo que rola aqui, tem até assédio, tá? Assédio político, tem assédio. Telefone toca, celular toca. Eu quero falar com a Sônia, eu quero falar com a Bibi. As coisas vão acontecendo durante o intervalo aqui que a gente entra no comercial. Sempre é muito bom, só não pode vazar. Bom, vamos lá. Abrindo com o Dr. Maurílio, né? Obrigado, velho. Abrir com ele. Como é que a gente conseguiria conversar, chegar à mulher, Maurílio? Porque isso é um problema que claramente eu sinto aqui, inclusive já conversei com ela sobre isso. A mulher, ela tem muito medo, ela não sabe o que fazer, ela tem medo de denunciar porque ela vai ficar desempregada, porque ela não vai ter como sobreviver dali para frente, e ela é garantido até por lei, ela pode trabalhar pelo pote, no caso de uma mulher agredida, e ela recebe aluguel social também, isso já é lei, já está valendo. Mas ela não tem essa informação. Talvez o caminho fosse as igrejas, não sei. Eu queria ouvir você sobre isso. Hélio, eu te agradeço por você me dar a oportunidade de começar, mas o especialista aqui é Bianca, né? Em comunicação. Olha só, eu acho que deveriam ser usados todos os canais possíveis para atingir não é essa mulher, é essa parte da população. Se o canal é através da internet, que hoje todo mundo tem, mas como a Bianca fala muito bem, qual o interesse que a pessoa tem de abrir o Instagram ou o Facebook da prefeitura, se a informação está na página individual? Então tem que ter uma correção de rumo na comunicação. Quando a gente fala da prefeitura, porque é ela que é responsável pelas diretrizes do município. Então a comunicação com a população tem que ser feita da melhor maneira, seja via internet, seja através das escolas, e aí os professores têm uma ação muito importante, seja através dos agentes de saúde, eles estão presentes nas casas e eles podem levar uma informação precisa de alguns pontos, informando, por exemplo, o Disque Denúncia, informando a forma de fazer uma denúncia sendo anônima. Então, tem que se usar todas as formas. Se a igreja tiver uma presença importante na comunidade, tem que ser usada a igreja. Então, nós estamos vivendo, Hélio, eu acho que você está falando de violência, é isso? Nesse momento, violência. Nós estamos vivendo uma epidemia de violência. E isso tem que ser tratado como tal. E não somente colocado debaixo do tapete, dizendo que a gente tem tantos estupros e tantas pessoas presas. Tem muito mais coisas acontecendo, como diz a Bianca, tem que rasgar a fantasia. Mas aí nem todos têm acesso, Bianca, você sabe disso, à internet. E tem aquelas pessoas que não sabem mexer. Então, eu acho que a gente tem dois lados dessa moeda aí. Eu quero saber como ir à população. Bom, eu acho que a gente tem alguns lados dessa moeda aí, né? Eu acho que o primeiro momento é que a gente não pode pensar só em imediatismo, a gente precisa pensar em continuismo. Então, primeiro é a gente fazer uma reestruturação naquele local que a criança está, que é na escola. É o tratamento não só dessa menina de como se valorizar, de como se entender como ser e estar no mundo, mas também daquele menino que está lá na escola e precisa entender que respeito a essa mulher em primeira linha é essencial. Bibi, isso é um trabalho de formiguinha, mas a gente vai ter que reconstruir. Se não pensar nisso em primeira análise, não vai chegar a lugar nenhum, porque essa menina vai virar adolescente, essa adolescente vai virar mulher. Sim, e o problema é que fala assim, vamos tratar a mulher. Não, tem que tratar o todo. O todo. Tanto o agressor quanto o agredido. Porque não adianta, eu dou a proteção à mulher, eu tiro de casa, eu dou casa, dou dinheiro, dou trabalho, dou tudo. Ele vai sair dali e vai pegar o outro lá na frente. Então o problema está na base, é estrutural. Eu concordo com a Bianca quando ela fala, e com você, que não adianta tratar daquele momento ali. Tem que plantar para a gente colher uma sociedade melhor no futuro. E quando a gente pensa em agente público, e você falou da importância de um setor de comunicação, e comunicação a gente precisa atender não só do que exporta
né, só do que manda de informação, mas também de como faz esse treinamento interno com os stakeholders, né, com aqueles que estão próximos a você, para entender que todo agente que tem contato com a sociedade precisa estar com o olhar preparado ao entendimento de sinais. Então, quando a gente vai para a saúde, esse agente público de saúde, ele precisa ter um olhar também para isso, ele está na casa dessa pessoa. Quando você está com atendimento no posto, por exemplo, no posto de saúde, onde você recebe uma gama imensa de pessoas, esse olhar também precisa estar voltado para isso. Isso é um treinamento, né? Eu vi tanto dizer, é porque a prefeitura também é uma empresa e tal. Eu também acho que seja, mas na sua empresa, o que você faz nela, né? Você não trata seus funcionários, você não recicla, você não traz o entendimento do novo e precisa ter um olhar macro. Então, você precisa fazer isso também com os agentes públicos. Porque se a gente sabe, por exemplo, se a gente vê lá os dados, eu sinto falta na cidade de dados. A estatística ela é maravilhosa. Se você sabe que se você tem 30% mais de violência, você já sabe qual é o treinamento daquela seara, daquele grupo de profissionais. Se eu sei que o aumento de violência aumentou, o que eu preciso fazer? Treinar meu pessoal que está mais na rua ao entendimento de como identificar aquela mulher. Porque se a criança está com aquele comportamento, o porquê daquele comportamento? Então não adianta trabalhar só a criança. Eu vou educar o menino para ser gentil, cortês e educado com a menina. A menina para ter bons comportamentos, se preservar, se autocuidar. Não. O que está acontecendo lá atrás? Por que aquela atitude está acontecendo? É a mesma coisa, eu tenho uma dor de cabeça. Eu vou só tomar um remedinho para a dor passar? Não, eu tenho que fazer a investigação da causa. O que foi que provocou aquilo? Então, a mesma coisa é o que está acontecendo hoje na sociedade. Por que é que nós chegamos nesse grau de conflito tamanho? A gente tem que entender a causa raiz e não o que está acontecendo agora e vir simplesmente podando as arestas. Não vai funcionar. E achar que o problema está só numa camada social. Não é. Não é. Ontem aconteceu uma coisa engraçada. E eu vou até citar, porque eu fui até num grupo que nós temos e eu achei muito interessante. Eu postei lá o cartaz. Aí chega 3 pessoas, parabéns, doutor Maurílio. Eu falei, filha da mãe, olha só você que está em casa. Tinham 2 mulherões. Eu falei, mas você tem 2 mulherões aí, como é que é parabéns, doutor Maurílio? Você está maluco no dia 8 de março? Você viu isso? Olha, menino, eu fiquei doida. Porque, olha, eu sou igualzinho você que está em casa. Eu já recebi parabéns pelo Dia das Mães. Não, mas o que eu quero dizer... Sabia? E de uma pessoa muito querida, depois eu falo. Não, mas o que eu quero dizer é que, na verdade... Mas para você até que é válido. Parabéns pelo Dia das Mães. Eu fiquei muito feliz. Na tua especialidade eu fiquei como médico? muito feliz e honrado com aquele parabéns que eu recebi. Mas isso é uma questão, mas se você olhar com um olhar mais atento, isso é uma questão social. Ele desprezou completamente 2 mulheres. Eu sei até porque, doutor Maurílio é queridíssimo. Enfim, não é... Até de rosa, ó. Exato. Mas quando a gente percebe isso, a gente percebe o seguinte, né? A gente está acostumada a ser coisificada. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Um estudo da Deloitte, que é uma agência muito interessante no mundo, diz que o Brasil está em 38º lugar de mulheres que possuem mulheres em situação de comando. Significa dizer que a gente está lá no final da lista. Significa dizer que só 19% das empresas brasileiras têm mulheres em situação de altos cargos de diretoria. E aí, quando a gente começa a perceber, há uma camada de 104 milhões de mulheres no Brasil apagadas, não existindo. Então, quando você pega essa brincadeira, que eu quase matei no telefone a pessoa que quem me conhece sabe que eu sou brabona. Mentira, não sou nada. Mas, enfim, eu fiquei tão irritada. E aí eu falei com ele, falei, olha, isso, na verdade, significa dizer que as mulheres, elas só não são vistas, às vezes. Só não são vistas. E é claro que você não vai entrar numa história de toda hora ser um problema. Não estou problemizando a questão. Eu estou dizendo que se você não vê, você acaba realmente desaparecendo paulatinamente. São 104 milhões, são 51% da população brasileira. Naquele cartaz, nós éramos 90% do cartaz. Eu vou aumentar. Não, era 50, tinha o Hélio. Eu estava lá também. Eu vou aumentar esse debate. Eu gosto de fazer esse programa porque eu não preciso pautar o programa, ele se faz. Ele vai acontecendo. Até porque as pessoas que eu trago, que sempre estão aqui comigo, né, são pessoas muito conhecedoras do município e inteligentes. Então eu não preciso pautar. E também eu tenho o pessoal de casa que vem fazer o programa para mim. O Sandro Ferreira, por exemplo, ele entrou aqui, é o que vocês estão falando, mas aí olhando mais o lado político.
A Câmara Municipal tem que ter mais representatividade, mais vereadoras. Isso depende das próprias mulheres. Não depende, Sandro. Não depende, Sandro. Depende de um lugar que nos respeite, que nos aceite, que nos deixe falar. Não depende só, infelizmente, né? Quando a gente pensa em política municipal, você pensa em alguns nomes que já estão lá e que é muito bacana isso, mas significa dizer que tem pouco espaço para o ser estar. Sabe por quê? Porque rasgando a fantasia, a mulher, ela também, eu preciso também de emprego, porque eu não vivo da política, eu preciso também de estar no mundo ajudando a minha família. Aí sabe o que isso significa dizer? Que, como a gente fala demais, que o doutor Maurílio coloca aqui, eu acho que como um elogio, porque eu conheço de longa data. É verdade, não, me fala com propriedade. Com propriedade. E isso é muito bom. Só que o que acontece? Tem lugares que não interessa. Aí você fala assim, ó, você fica quietinho, senão você não tem emprego ali. Senão eu te podo aqui. Isso acontece. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa do reforço popular, dizendo assim, vai que eu estou contigo, vai que eu acredito na tua causa. Seja a Bibi, a Sônia, a Joana, a Maria, porque quando você eleva uma mulher, você eleva todo um conjunto, a toda uma coletividade feminina que está se esforçando para estar, para fazer presença. Então, acontece, a gente está numa cidade pequena. Se alguém diz assim, olha, eu te tiro o emprego ali se você falar muito aqui. O que vai acontecer? Não depende só da mulher. Isso é um engano que a gente precisa derrubar para que a gente possa reforçar mais mulheres a poderem falar dos seus problemas. Eu acho muito importante que tenhamos mais mulheres na Câmara Municipal e também no Poder Executivo. Por quê? Porque o olhar da mulher sobre a situação é diferente. A gente, os homens, eles olham de uma forma muito prática, em relação a sim ou não, em relação ao pode ou não pode. A mulher, ela tem um contexto, uma contextualização maior daquela problemática. Existe problemática? Vamos. Problemática. Sônia, eu te apoio, tu me apoia. O negócio é o seguinte, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, percebam muito, né? A comunicação é muito importante, que a gente estava dizendo o seguinte, né? Falando em comunicação e falando de mulher, tirando um pouco da política, mas fazendo olhar para ela, sabe quando a violência começa? Quando você acha bonitinho o seu namorado falar da ex, mal da ex. A violência começa aí. Se quem não respeita um, não respeita o todo. Sabe quando a violência começa? Quando você aceita, de repente, ele te dizer, não, fica quietinha aqui. Ai, você ri alto demais. Então, assim, né? Exato. Então eu digo, então eu digo o seguinte, a comunicação é o primeiro ponto para você perceber onde o outro está sendo violento com você. E da mesma forma é a política. Quem diz mais ou menos, quem fala de coisa que não te interessa, quem você não percebe. Não, é aquele que fala o que você quer ouvir. Cuidado com esse que fala o que você quer ouvir, né? É muito bom ouvir coisas agradáveis, é muito bom promessas que não serão cumpridas, né? Porque qual é a função de um... No caso, vamos abrir para o vereador. Rasga a fantasia. Né? Vamos rasgar, porque qual é a função de um vereador? É fazer leis. Aí vem aquele camarada no ano, fiscalizar. E não, eu botei luz na sua rua, eu capinei a sua rua, eu botei uma pedrinha ali, eu te dei um saco de cimento, eu fiz qualquer coisa. Bibi, eu vou votar em você porque você fez isso pra mim. Ô, Sônia. Cara, não dá. Sabe o que eu acho maravilhoso? Outro dia eu tava andando na feirinha e eu achei maravilhoso que uma amiga de longuíssima data, né, falou assim comigo, Bibi, olha, você sabe que nós precisamos trabalhar, nós vamos pegar o dinheiro deles, mas vamos votar em você. Eu falei, calma que eu não sei se venho ainda. Eu achei isso maravilhoso e te dou como recado. Todo mundo precisa de alguma coisa. E a gente rasgando a fantasia, eu sou dona de casa, Sônia assim como você que está nos assistindo, faça o seguinte, pega daquele que te oferece e vota em quem você acredita, porque ele que vai melhorar a sua vida. Esse é o recado. Então, exatamente assim. Uma coisa eu te digo. Até porque o dinheiro é seu, você não está fazendo nada de errado. Porque você paga impostos, você paga tributos, então o dinheiro que está ali está... Ué, ele não está fazendo isso contigo, ele está fazendo um jogo com você. Faça o mesmo jogo com ele. O voto é secreto. O voto é secreto. Mas ele vai saber lá na urna. Não, ele não vai saber lá na urna. Pega o benefício, você merece, ele é seu por direito. Eu só vou corrigir uma palavra, se vocês me permitem. Pois não? Isso não é benefício. Não é benefício. Exato. Não então, é benefício. A gente sabe que há uma necessidade real. Corrupção. Né? Exatamente. Mas a gente sabe que há uma necessidade real. Eu sei como é aí a sua casa. Como é que você vai deixar de pegar algo que você precisa? Não deixa, não.
Mas pensa que a pessoa que, na verdade, você acredita é quem vai fazer leis para melhorar o seu dia a dia. E não é só isso. Se você já recebeu o saco de cimento, a telha ou o dinheiro, já foi pago. Não adianta reclamar. Exato. Não adianta reclamar. Depois que o cara vai chegar lá e falar assim, ó, já recebeu o que estava programado. O combinado. Exatamente. O Sandro Ferreira falou exatamente sobre isso que vocês estão falando agora. Wellington Carica, muito obrigado, valeu Wellington, obrigado aí. E o Sandro botou aqui, em relação à política, as mulheres têm que acreditar mais nelas e apoiar umas às outras. Mas nós acreditamos e nós nos apoiamos. O X da questão é você entrar nesse jogo. Sabe? Então a gente tem que saber até que ponto você consegue. Porque eu te digo uma coisa, quando você entra no jogo, Sônia, eu entro para ganhar. É uma coisa interessante. Como todo mundo, você que já está em casa, como eu digo, né, 42 anos não mente. Eu nunca menti, mas agora eu tô mais maluca. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, né? É muito interessante que eu vejo que tem gente que fala assim, Bibi, entra na política, porque aí você não tem voto mesmo, já para de encher o saco, você fala demais. Eu não me sinto invalidada, inclusive se eu não fizer voto, mas oportunizar que outras mulheres se encorajem a partir desse ato é fundamental. Isso. Abrir caminho. Abrir caminho. Então não importa se você tem mais ou menos. É plantar. A gente tem que plantar. Sim, plantar. Porque o que acontece? Possibilidade. Possibilidades. Porque eu tipo uma coisa, quando fala assim, você investe, você acredita, você sonha que você vai entrar naquele gabinete, você vai sentar na sua cadeira e você vai conseguir executar. E a coisa mais triste do mundo é quando você é isolada naquela sua cadeira, porque corre esse risco de acontecer isso. Tá? Você vai cheia de... E aí o que você vai acontecer? Você vai frustrar o seu eleitor. Olha, eu vou te dizer, se você pensar hoje em 15 partidos, eu não sou boa de matemática não, alguém me socorre, mas 15 partidos com 22 cadeiras, 350 candidatos mais ou menos? É isso? A gente deve ter... É isso, não é? 350? Entre 340 e 360 né? candidatos. Mais ou menos. Se a gente for pensar nisso, é mais ou menos isso que você vai ter. Já houve uma redução da última eleição em torno de 20% a 30%, não é isso? Me corrijam se eu estiver errado. Então, quando você pensa nessa questão, você pensa o seguinte, quantos dessas serão mulheres? E aí a gente pensa que a política do município tem uma coisa muito complexa. Aqui os partidos, eles não ficam na mão das mesmas pessoas e esse é um problema, talvez, porque você não consegue trabalhar aqueles partidos que podem atuar como células formando lideranças. Nas comunidades, gente, jovem preto de periferia, qual é a realidade dessa população? Qual é a realidade dessa população da mulher que trabalha, que tem a vendinha, que vende sacolé? Por isso que a política do município, com 200 mil habitantes e em crescente, como a Sônia bem disse... 162 mil? Então, Não nasceu ninguém, só morreu. Então assim, mas a gente tem o IBGE de 2010, cara. Não, 2022. 2022, então vou me de atualizar. 2010 deu 185. Exato, morreu gente só? Só morreu, agora são 162, caiu. Então se a gente pensar, mas se a gente pensar num ambiente 162 mil, mas vamos lá, se a gente pensar num ambiente 162 mil, e se nós pensarmos que 350 serão candidatos e esse número ínfimo vai ser mulher, se a gente pensar que realmente a gente não tem lideranças sendo formadas, aí você que está em casa reclama assim, mas eu vou votar sempre nas mesmas pessoas? Na verdade, me perdoe, só falando da matemática, que eu gosto muito de matemática. Eu não. Nós teremos aí uns 360 candidatos, mais ou menos. Desses, 30% provavelmente serão do sexo feminino, então são 120 mulheres. Das 120 mulheres, se a gente tiver uma expectativa muito positiva, a gente vai ter talvez umas 3 ou 4 mulheres eleitas. Então, 1% dos candidatos serão do sexo feminino eleitos. Essa é a conta. E que ainda é muito pouco, né? É muito pouco. É muito pouco. Entendeu? Essa é a conta. Sim. E aí, quando você pensa nisso, você tem que pensar o seguinte, também você precisa prestigiar aqueles partidos que querem se fixar para formar seus líderes. Sim. É para isso também que partido político existe, gente. Para formar as lideranças, para perceber quais assuntos precisam ser pulverizados, porque aí tem gente chegando ao poder que não faz nem noção do que você passa em casa de dificuldade. Não é que ele não é que não gosta e não sabe. Tem gente que o povo vota, coloca lá, e a pessoa não sabe nem o que está fazendo lá dentro. Sem contar esse caso. Não é porque tem esse caso. O que o vereador faz? O que ele está fazendo aqui? Eu não sei.
Né? Então fica muito complicado numa situação. Teresópolis, uma cidade que nós estamos o quê? A 80 e poucos quilômetros de Rio de Janeiro. Olha a diferença de desenvolvimento de Rio. Estamos a 88 anos-luz do Rio. Não é verdade? Exatamente. Gente, nós estamos muito atrasados no tempo e no espaço. A gente precisa recuperar essa realidade, porque daqui a pouco a gente não vai conseguir alcançar. As mentalidades precisam, nós precisamos acordar. Quem for entrar agora, povo, pelo amor de Deus, acorda, vota em gente inteligente, gente que tenha excelentes propostas, e não é aqueles que fazem promessas inúteis. Não dá para acreditar. Acordem, abram os olhos por nós, povo teresopolitano, pela cidade linda e maravilhosa que nos acolhe. E olha, é possível. Além de ser possível, gente, eu digo aqui, por exemplo, eu sou filha de escola pública, né? Eu também sou. Então, a gente é filha de escola pública, a gente tem aqui um médico, eu sou formada de Direito Pós e Comunicação, você tem a Sônia, que é esse fenômeno do Grêmio Paquequé musical. Então, pelo amor de Deus. Eu sei que o nosso tempo vai terminando, mas eu acho que seria interessante você perguntar a experiência que nós tivemos com as nossas mães. Quem é a mãe de cada um dos três aqui? Acho que isso é se você tiver tempo... Vamos ter que ser rápido com isso, que a gente já está realmente no final. E ainda cabe aqui, ainda tem perguntas. E eu tenho que falar aqui também das minhas mulheres, né? Não tem como fazer diferente, senão elas brigam. Então, pode entrar nisso aí, sobre no que o Maurílio falou sobre as mães. Porque tem uma coisa que eu preciso perguntar. Perdão, Maurílio. Deixa eu, só para encerrar esse papo aqui. Acontece, Sônia, que a mulher de Teresópolis, ela não quer votar, ela não participa. E vai acontecer, Bibi... Está desgastada. Ela não acredita. Pode ser? Ela não acredita. Pode ser, ela não acredita. Mas não é só a população como um todo não acredita mais. E pode ser que a gente... A mulher é a vetora, né? Ela leva o cara para a urna. Eu vou falar pode ser para ser delicado. Pode ser que a gente tenha, porque tem que preencher a cota de 30%. Sim. Que o partido chegue, que algum partido chegue para a mulher e fale, olha aqui, eu vou te dar um dinheiro aqui para você ser candidata. Você pode até nem ser, mas eu preciso do teu nome aqui. Você sabe que isso pode acontecer. Isso pode acontecer. A candidata fake vai ser um problema... Já foi na última, né? Não, já foi, mas pode acontecer. Pode acontecer. Eu espero que não aconteça. A gente já teve isso aqui em Teresópolis. Então, o problema é como atingir a população. Você tem que votar. Atenção, mulheres. Principalmente as mulheres. Vocês têm que votar. E votar com consciência, porque não é só chegar, eu vou lá por esse motivo. Não, não vá lá só simplesmente por votar. Pense no seu filho, na sua família, na sua estrutura, na cidade. Pensa no seu filho. O que seu filho está merendando na escola? Isso. O que seu filho está recebendo de educação na escola? O que seu filho e a sua família estão recebendo de saúde quando precisam? É isso que a gente porque nós já construímos o que nós quisemos até aqui. Simplesmente nós estamos preparando o futuro para os nossos filhos. E o que eu vejo, netos, isso me assusta muito. O caminho para onde nós estamos caminhando não é bonito. Precisamos recuperar a via agora. Eu pessoalmente acho que isso tem muito a ver também com a maneira que as candidatas ou os candidatos vão comunicar a sua eleição. Fazer o outro acreditar é imprescindível, então também vai ser de responsabilidade desse agente público ser um vetor de comunicação de qualidade já na época da campanha dele, porque se ele não comunicar bem com você agora, ele vai chegar lá e não vai fazer nada porque ele nem sabe o que fazer. Então, a responsabilidade, eu já digo, se conseguir, não é promessa, não. Como não vou ter dinheiro para fazer, meu filho, porque eu sou trabalhadora assim como você em casa, eu vou botar meu banquinho vai ter que me aturar lá na Praça Olímpica, lá no coisa, porque é a única forma, na Calçada da Fama e as redes sociais, porque comunicar bem é fundamental para você aí de casa perceber se esse cara vai conseguir ter repertório, igual o Davi, você vê o Big Brother? Você tem que ter o repertório para fazer você entender o que está acontecendo ali. Agora, se você não tem isso na campanha, se o cara na campanha fez uma campanha mais ou menos, uma campanha só do feudo dele, só para aquele pouquinho que vai eleger ele, se ele não conseguiu falar para a coletividade, se ele não conseguiu falar aquilo que vai ser bom para a cidade inteira, esquece dele, não vota. Chega, porque senão eu não consigo. Chega. Então, rapidamente, você falou aí sobre o caso das mães, mas tem que ser rápido mesmo. Sabe por quê? Porque é o exemplo que a gente tem. É verdade.
Minha mãe, professora primária, eu aprendi a ler e escrever com minha mãe, eu morava na roça, ela era professora, aprendi ali um exemplo de pessoa que se dedicou à casa, à família, à criação dos filhos. Eu sou muito grato pela mãe que eu tenho, Dona Romualda, que Deus a tenha. A minha mãe, Sônia, maravilhosa, massoterapeuta, pô, Nossa Senhora, fez de tudo e faz de tudo por mim e pela família. Então, assim, sempre falou, olha, estudar. E ela, de um tempo, falava assim, olha só, tem que fazer normal primeiro, porque aí tem que ter uma profissão, depois vai. E assim eu fiz no estadual, normal primeiro, depois... Mas toda a estrutura, tudo que, enfim, que eu sou, a forma que eu penso, a maneira de gostar de política, porque esse legado veio dela, não erra uma, nunca vi, boa como que, não erra uma. Sônia. Eu venho de uma família de músicos, né? Meu avô, para chegar na mamãe tem que chegar no vovô, Mário Bruno, primeiro vereador negro de Teresópolis. Então foi bem interessante. A Câmara, não sei se ainda tem o nome dele lá, mas a Câmara Municipal tinha o nome dele. Tem. Então ele é pai de Irene Bruno, minha mãe, que sempre me incentivou na música. Com 3 anos, eu queria aprender a tocar um piano. E ela falou, você só vai aprender se você ler. Então, com 3 anos, eu fui alfabetizada. Com 5 anos, minha primeira apresentação profissional. Toquei num casamento. Tá? Então, toda a minha veia musical e a minha razão de existir, gratidão, mãe. Segunda-feira, agora, eu tive aqui com o Paulo Nascimento, com a gente aqui, foi ótimo, o programa com o Paulinho Nascimento. Ele falou muito do teu avô, como o primeiro vereador negro de Teresópolis. Muita gente pensa que foi Diogo Ponciano, não foi. Foi Mário Bruno. Foi Mário Bruno e Diogo foi o segundo, né? Quero agradecer as pessoas que estão participando do programa de hoje. Eu não poderia deixar de falar, ainda volto a vocês, tá? Já vou para vocês. Eu tenho algumas mulheres na minha vida que eu não posso deixar de falar dela, né? Eu tenho 2 irmãs em que uma delas até, as 2 cuidam de mim. Mas eu tenho uma que ela tem mais tempo, essa então é que cuida mesmo, né? Eu tenho 2 irmãs que são minhas mulheres, né? Fazem parte da minha vida. Eu tenho 3 filhas. Uma em Rio das Ostras, aliás, semana retrasada, conseguimos estar todas elas juntas lá em Rio das Ostras. Eu tenho 2 netas que também são as minhas mulheres. 5 sobrinhas, né? 5 sobrinhas. Essas minhas sobrinhas, caramba, uma mora no Rio de Janeiro, outra as 2 moram aqui. E elas são fantásticas e sempre foram... Porque filha é uma coisa, sobrinha é diferente, mas minhas sobrinhas sempre foram muito agarradas comigo. Eu tenho algumas amigas, algumas poucas amigas, que a amiga é aquela que às vezes você precisa conversar alguma coisa, até da tua intimidade. Eu tenho algumas amigas, poucas, que eu usei, e não posso citar nomes aqui. Aliás, vou falar da Bibi e da Sônia, que a gente já conversou tanto, né? A gente já se reuniu não, a gente já se encontrou tanto para ouvir e para falar. Muito obrigado a algumas amigas que eu tenho aí, vou citar nomes aqui, eu vou cometer o erro, né? E logicamente, obviamente, é a minha mulher, que está comigo dia e noite, cuidando de mim e eu cuidando dela. E ela hoje, ela vem me cantando há uns 3 dias pelo café da manhã, mas não deu tempo. Mas ela toma café na cama, tá? Ela toma café na cama. Mas ela vem me insinuando, mas não deu tempo. Porque quando eu acordei, ela já estava saindo, porque ela sai mais cedo do que eu. Mas o dia está aí, é o Dia Internacional da Mulher. Eu quero muito agradecer as minhas mulheres e, obviamente, a minha mãe, que não está mais aqui, né? E como eu sinto saudade da minha mãe, como eu sinto saudade dela. E eu, há 15, 20 dias atrás, eu fui a Rio das Ostras, estava lá em Rio das Ostras, e eu fui estive lá na casa do meu tio e encontrei, e foi lógico, né, ele está com 80 anos, e Marilene, que é a mulher dele, minha tia também, né, também está com 80 anos. E Marilene é uma mulher de 80 anos, mas uma mulher ultra moderna. E ó, melhor que bebe uma cerveja, que é uma coisa, né? E o danado do cigarrinho que ela também não larga. E a gente ficou horas conversando, né? Marilene, eu sei que vocês estão vendo a gente, um beijo para vocês. Para todas elas, né? As minhas primas também, as mulheres da minha vida. Um grande beijo para vocês.
E as mulheres que me seguem aqui no programa sempre, muito obrigado. Não tem como eu falar o nome de todas. E as minhas companheiras aqui da TV Diário também. Muito obrigado, feliz Dia das Mulheres. Vou para você, que senão você não fala. Eu queria que você rapidamente falasse, que a gente está encerrando. À noite, ontem, nós nos encontramos, 59 anos da Igreja, o Brasil para Cristo, que eles vão estar segunda-feira aqui no programa. Um momento muito importante, não só para aquela igreja, para aquela comunidade, mas para toda a cidade, né? Fazer 59 anos de ministério é uma coisa inusitada hoje em dia, né? A gente vê, infelizmente, algumas igrejas fechando com mais rapidez. A gente quer mandar um abraço para o pastor Davi Palhares, né, que é uma pessoa muito querida, que Deus o abençoe e o guarde, e a todos que estão lá naquela igreja. Bibi, muito obrigado pela tua participação. Mas eu já estou terminando, não vou dar um tchau? Não, está terminando ainda não. É que eu tenho que deixar você, senão você não fala. Bibi, muito obrigado. Eu agradeço imensamente seu carinho comigo, seu cuidado. Gente, o Hélio é o tipo de gente que, sabe, assim, às vezes eu tô lá, operada e com um bebê e não sei o que, tem 5 dias, ele, Bibi, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô com saudade de você. Então, eu sou muito grata, eu queria falar isso com você, mas eu me emociono. A sua amizade. Então, eu acho que isso não tem preço. Eu sou uma fã sua, eu sou uma fã do ser humano que você é, do comunicador que você é. A gente se gosta, né? Então eu agradeço o espaço, eu adoro o Diário, um beijo Vanderlei também, sou uma fã sua, tem todos os seus livros, está faltando um, vou pedir. Então, assim, muito obrigada. Sônia. Elinho, você é mais que amigo, né? A gente tem história, é meu irmão, meu parceiro. De tudo, parceiro de vida, sabe? A gente construiu uma amizade pra lá de muito forte, sabe? Como poucas pessoas. A gente conhece a cidade inteira, mas você está naquele núcleo especial. Não, mas hoje são vocês que são as mulheres, não sou eu não. Tá. Então a nossa gratidão por tudo. Esse espaço, né? Exato, abre o espaço, abre tudo, mas eu quero abrir hoje assim o parabéns especial. Primeiro a todas as mulheres. Nós merecemos, não merecemos? Merecemos. Todas nós. Mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres. Mas em especial as mulheres do Grêmio Musical Paquequer e as mulheres da Academia de Letras do Brasil. Mulheres, vocês são mais que especiais, vocês fazem a diferença. Beijo no coração. Vou até te pedir, então, as mulheres da minha vida, minha mãe, Sônia, maravilhosa, minha Laurinha, minha Laurinha, Vivi, que está em casa aí cuidando, me ajudando a cuidar da Laurinha também, minha tia, Sueli, Patrícia, um beijo para todas vocês. Eu não vou abrir esse parêntese porque eu vou ser ingrata, porque é uma mulherada louca. Aí o doutor Maurílio vai ficar de lá. Então, beijo a todas as mulheres. Tem algumas mulheres aqui em Teresópolis que participam aqui do meu programa, né? Em que eu acho que elas têm que se conhecer. E aí a Bibi não conhecia a Sônia, nem a Sônia conhecia a Bibi. Tem a Gabriela também, ontem estava comigo, né? A Gabi ontem a gente foi também lá na igreja e também na Câmara. Então tem algumas mulheres aí, eu falei, essas mulheres têm que se conhecer. Aí eu falei, Sônia, você conhece a Bibi? Não, não conheço. Bibi, você conhece a Sônia? Não, não conheço. Então se virem. Botei as duas aí para se conhecer. Não foi hoje não, já tem algum tempo já. E agora é com elas. Bom, agora você fecha, porque senão você não consegue, Maurílio. Eu só quero dar os parabéns a Hélio pela iniciativa, agradecer a oportunidade de estar com Bianca e com Sônia, é sempre prazeroso e a gente sempre aprende muito. Quero dar os parabéns a todas as mulheres, a gente não pode deixar isso, em especial a Sueli, minha esposa, que me aguenta há 36 anos, ela merece todos os parabéns. E eu quero lembrar da data, do motivo dessa data, né? Porque em 1957 morreram acho que 146 mulheres e foi um absurdo muito grande, por isso é comemorado esse dia, é relembrado esse dia. Eu acho que ele foi... Mas morreram em que condições? O cara trancou uma fábrica e botou fogo. E por isso que eu gostei muito de ter participado, porque hoje foi realmente vivificado aquele espírito, o espírito de combate, não de combate de homem contra mulher, não existe isso, mas o espírito de revitalizar a importância da mulher na sociedade. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Chegamos ao final do programa de hoje. Se bem que ainda faltam 4 minutos, né? Ainda faltam 4 minutos. Eu tenho 4 minutos de programa ainda. Muito obrigado. Oi, fala. Hã? Que Marquinhos? Não, Marquinhos Nós estamos esperando Marquinho Habib. Não apareceu aqui não. Não apareceu aqui não. Tá chegando um zap aqui, é do meu neto aqui mandando um zap para mim.
Bom, eu quero muito agradecer a todos vocês, muito obrigado pelo programa de hoje. Segunda-feira, quem vai estar aqui é o pessoal da Igreja Brasil para Cristo, o Márcio, a Esther, não sei se o Davi vai poder vir, mas se o Davi puder também quero, obviamente, que eu quero o Davi aqui, que é meu irmão mais velho, e eles vão contar toda a história dos 59 anos da Igreja Brasil para Cristo, que haja história. 59 anos numa cidade com 132, né? Eu acho. 136 anos. Então você vê que a metade do tempo de vida da nossa história, da história de Teresópolis, a Igreja Brasil para Cristo esteve aqui presente. Obviamente tem outras, a Igreja Batista. Segunda-feira é meu aniversário. Oi? Segunda-feira é meu aniversário, então, ó. Tem bolo, brigadeiro. tem bolo, tem churrasco, brigadeiro. Muito obrigado a todos vocês. Até segunda-feira. Bom final de semana. E acompanhe o Grupo Diário, acompanhe a TV Diário, o site da TV Diário, que tem informação de montão da cidade. Muito obrigado e até segunda. Programaço, hein?